Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar a ver o processo de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. E hoje nós veremos, as últimas etapas antes de nós chegarmos ao Renascimento, que é o processo de formação das monarquias nacionais, que é muito importante para a gente entender, como que se deu o processo de centralização do poder nas mãos do rei, o absolutismo, o fim do poder fragmentado entre os senhores feudais, e nós também veremos sobre a crise, uma grande crise que aconteceu nos séculos 14 e 15, que é quando a gente tem a peste negra, a Guerra dos 100 Anos e uma crise de fome muito grande que acometeu a Europa. Então, na aula de hoje, nós vamos nos centrar nisso, nesse processo de transição para a Idade Moderna. Começando aqui, então, pelo processo de formação das monarquias nacionais. Na última aula, nós vimos sobre o renascimento do comércio e o renascimento urbano que aconteceu na Europa. Esse renascimento do comércio vai trazer uma nova classe social, que é a dos comerciantes, a burguesia. E essa burguesia sentia aí alguns problemas por conta do poder fragmentado entre os senhores feudais. Então, tinha uma série de impostos que a burguesia tinha que pagar para a nobreza senhorial, tinham barreiras alfandegárias, tinha uma série de moedas diferentes, de impostos diferentes, de pesos, de medidas, de leis. Então, havia uma série aí de medidas que existiam no mundo feudal que não eram tão benéficas para essa burguesia, para ela conseguir crescer, se fortalecer e enriquecer cada vez mais. Era o interesse, então, da burguesia que houvesse uma centralização do poder, porque aí, teria uma unidade maior nos impostos, teria uma unidade maior nas moedas, nas leis, e isso facilitaria o processo de expansão de mercado e o enriquecimento da burguesia. Então, a burguesia que tinha aí um dinheiro vai começar a patrocinar, algumas famílias para que essas famílias tivessem o controle de um reino e o reino não, e o poder desse reino não ficasse mais fragmentado nas mãos dos senhores feudais. Isso quer dizer que não tinham reis, durante a Idade Média? Não, tinham reis durante a Idade Média, mas, o poder desse rei não era absoluto, o poder era fragmentado entre os senhores feudais. Mas, os senhores feudais foram enfraquecendo, foram perdendo seu poder nesse final da Idade Média, e isso, junto, com o auxílio da burguesia, foi facilitando para os reis poderem concentrar o poder nas mãos deles. A coroa, então, poderia agora, com o dinheiro que a burguesia estava dando, ter um exército profissional, ter um exército, da coroa mesmo, e isso acabava diminuindo a necessidade que a coroa tinha de dar poder para os senhores feudais. A partir disso, os reis foram se fortalecendo, os senhores feudais se enfraquecendo cada vez mais, a burguesia conseguindo ganhar mais por conta dos processos, de centralização do poder nas mãos do rei, e tudo isso, a aliança entre o rei e a burguesia, a centralização do poder nas mãos do rei, as novas leis, as moedas, foram ajudando na formação dos estados nacionais, foram então ajudando na formação dos reinos controlados pelos reis absolutistas. Um dos espaços que teve esse processo de centralização do poder foi lá na França. E o que vai levar a esse processo de centralização, monárquica no território francês? Lá em 987, nós tivemos na França a queda do último rei carolíngio. Quem entrou no poder depois da queda desse rei foi Hugo Capeto. E, depois de Hugo Capeto, nós tivemos uma série de pessoas da família, dos Capetos, que foram governando a França. Foi um processo que foi possível, por quê, Porque a divisão do reino não foi questionada pelos sucessores de Capeto, não tiveram uma série de regências imperiais,
e o comércio, né, continuava a se desenvolver, o que dava continuidade à aliança entre a burguesia e a coroa. Por conta disso, então, a França começou aí com um processo de sucessão de poder dos reis dentro de uma mesma família. Mas aí a gente ainda não tem esse processo, né, de formação da monarquia nacional. A monarquia nacional da França vai ter realmente seu início lá em 1180, com a entrada no poder de Filipe Augusto. O que Filipe Augusto vai fazer? Ele vai criar uma burocracia do Estado para conseguir controlar seu reino. Então, ele vai nomear funcionários para supervisionar a justiça, ele vai ter aí seu exército, ele vai diminuir a autonomia dos senhores feudais, porque tinham, né, funcionários para aplicar a justiça. Então ele começa a fortalecer aí esse processo que vai tirando o poder das mãos dos senhores feudais. E lá em 1226, quando a gente tem a entrada no poder de Luís IX, nós tivemos, né, um aumento, um avanço, né, nesse processo de unificação da França e de centralização do poder. Ele centraliza ainda mais o processo de justiça, que coloca que os casos graves seriam todos, né, julgados pelos juízes reais. Ele combate os abusos de funcionários, ele coloca leis escritas, ele proíbe guerras privadas. E a partir de um tratado que ficou conhecido como Tratado de Paris, ele consegue melhorar também sua relação com os ingleses, onde tem aí uma troca de territórios entre os dois países que acaba diminuindo os conflitos, né, entre eles. Um outro rei que é importante para a gente entender esse processo de formação da monarquia nacional vai ser Filipe IV, que é chamado também, né, de Filipe o Belo. Qual é um dos grandes planos, né, de poder de governo do Filipe o Belo? É conseguir juntar dinheiro para o cofre da França. Então, ele vai aumentar os impostos que eram colocados sobre a igreja, acaba até entrando em um conflito, né, com o papado por conta disso, porque o Papa não aceita as tributações que estão sendo cobradas por ele, mas, né, o Filipe o Belo consegue cercar a região do papado, onde o Papa acaba morrendo e Filipe o Belo continua, né, a cobrar impostos da igreja. Além disso, ele vai expulsar os judeus da região da França, confiscando os bens, né, dos judeus, e por conta disso ele vai juntando um dinheiro cada vez maior para o erário francês, né, para os cofres, né, da França. Um outro ponto que é importante aqui no governo do Filipe o Belo é que é no governo dele que vão ser criados os Estados Gerais que vão ser importantes para a gente entender a Revolução Francesa lá na frente. O que vão ser os Estados Gerais, né? Vão ser 3 estados onde o clero, os nobres, né, e alguns representantes da cidade, como os trabalhadores, a burguesia, vão estar, né, dentro de uma assembleia para discutir as questões importantes do reino. Então, o rei ele convoca, né, esses estados gerais para conseguir resolver uma crise política que estava, né, acontecendo na França. Além dessa crise política, a gente tem também no governo de Filipe o Belo uma continuidade dos conflitos entre o papado e o Estado. Eu falei para vocês já, né, que por conta dos impostos, o papado entrou em conflito com a coroa, e não para por aí, né, o conflito entre eles. Além dessa questão dos impostos, Filipe o Belo ele vai forçar o Colégio dos Cardeais a escolher, né, Clemente V, um francês, como novo pontífice. Era então um papa que era manipulado pelo rei da França e que vai fazer uma série de medidas para beneficiar o rei. Ele vai eliminar então a Ordem dos Templários, ele vai transferir a sede do papado de Roma para Avignon e vai direcionar, né, os dízimos que eram captados pela igreja para os cofres lá do Estado francês. Mais à frente do governo do Filipe o Belo, chegando lá no século XIV,
quem entra no poder vai ser Filipe VI, que vai começar uma nova dinastia na França, né? Até então, nós tínhamos a dinastia Capetinga, depois nós entraremos na dinastia dos Valois, né, que vão governar a França até 1589. Dentro dessa dinastia dos Valois, nós vamos ter aí uma série de conflitos que vão acontecer lá na França, que nós veremos mais para frente, como, né, a Guerra dos 100 Anos, que é uma guerra que acaba contribuindo, né, para o fim realmente da nobreza feudal, acaba provocando a destruição dessa nobreza e que aumenta também, né, o sentimento nacionalista dentro da França, que vai favorecer ainda mais o poder, né, do rei e a centralização do poder nas mãos dele. Então, sobre a França, né, nós temos esse processo de centralização do poder. Para finalizar, então, a aula de hoje, a gente vai entrar nas crises que aconteceram nos séculos 14 e 15, né? Então, o que acontece nesse período? A gente tem o aprofundamento da crise feudal e, além do aprofundamento da crise feudal, nós temos as primeiras crises daquele capitalismo que começa a nascer nesse período. Depois, então, né, de ter havido um crescimento do comércio, da vida urbana, nós tivemos uma retração na Europa, né? Então, essa crise que nós temos no século 14 e 15 é conhecida também como crise de retração. Por que ela tem esse nome? Porque acontece uma paralisia nas atividades, né, comerciais por conta da Guerra dos 100 Anos, da peste negra e da fome que vão estar, né, acometendo a Europa nesse período. Começando então, né, pela Guerra dos 100 Anos. O que foi essa Guerra dos 100 Anos? Foi quando a Inglaterra, que era governada por Eduardo III, vai entrar em conflito com o neto de Filipe o Belo lá na França, porque, né, estava tendo um problema em relação à sucessão do trono francês. É uma guerra que vai, né? É uma guerra que dura muitos anos, dura mais de um século e que acaba, né, gastando muito dinheiro dos dois países, levando à morte de muitos homens, o que acaba contribuindo para a crise que estava acontecendo naquele período. É uma guerra que vai terminar com a vitória da França e que vai acabar resultando, né, na devastação dos campos que já estava, né, estavam produzindo menos alimento por conta de uma frente fria que acometeu a Europa, vai levar à fuga dos servos e o fim, né, da nobreza feudal. Então, nós temos aí o primeiro ponto da crise, que é a Guerra dos 100 Anos. O segundo ponto dessa crise é a peste negra, né, que é uma doença que foi trazida, né, para a Europa com alguns comerciantes italianos que estavam vindo, né, da região da Ásia e que acabou dizimando aí cerca de 1/3 da população de toda a Europa. E como que a população enxergou essa doença? Eles viam, né, que a peste era um castigo divino e para tentar, né, se livrar dessa doença, muitas pessoas saíram das cidades e fugiram para os campos que estava longe daquele conglomerado de pessoas e por conta disso acreditavam, né, que estariam mais distantes da peste se saíssem daquela região. Então, nós tivemos aí primeiro, né, a Guerra dos 100 Anos, que matou muita gente, destruiu os campos, levou à crise econômica, né, principalmente da Inglaterra e da França. Depois nós tivemos uma doença, né, a peste negra, que acabou dizimando a população da Europa. E por último, nós tivemos aí a fome, né? Por que que nós temos a fome? Nós temos aí uma guerra que destrói os campos agrícolas, a peste que matou boa parte dos trabalhadores, a fuga em massa dos servos por conta, né, das guerras, e uma frente fria que estava cometendo a Europa no século XIV. Isso acaba levando à destruição, né, dos campos, uma destruição das lavouras da Europa nessa época. E por conta disso, a fome acabou, né, impregnando a Europa. Por conta aí dessa fome, muitos servos, né, conseguiram ser libertados pelos seus senhores, porque os senhores feudais não conseguiam manter uma estrutura feudal, porque eles não tinham como alimentar, né, os servos, e isso contribui, né, para esse processo do fim do feudalismo na Europa.
Depois de passar, né, por essa crise de retração, que acontece por conta, né, da guerra, da fome, da peste, a Europa entra numa crise de desenvolvimento. Depois, né, que a Europa supera essa crise do século XIV, ela ela tem novamente, né, o crescimento do capitalismo. E o que, que acontece, né, nesse período aqui do século XV? A população europeia volta a crescer muito, o mercado consumidor, por conta disso, cresce também, mas aí nós temos uma dificuldade de abastecer esse mercado consumidor. Por que, que tem essa dificuldade? Porque a região de Constantinopla ela passa a ser controlada pelos turcos otomanos, então as pessoas não conseguem trazer as mercadorias do Oriente para o Ocidente. Há também, né, uma diminuição da oferta de metais preciosos na Europa, porque eles estão levando esses metais preciosos para o Oriente para pagar, né, as mercadorias, e isso acaba levando a uma crise do capitalismo europeu, que vai ser superado depois, quando a gente tem o período das grandes navegações lá na modernidade. Então, na aula de hoje é isso, nas próximas aulas nós entraremos no Renascimento.